pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada é Patrícia Silva. Ela que é uma mãe atípica e veio contar um pouquinho, sobre a sua experiência. Oi, Patrícia, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que fiquei muito feliz com o convite. Patrícia, nos conta um pouquinho como foi, assim, que você conseguiu ver. A gente sabe que você é a mãe do Vinícius, né? Vamos apresentar ela, gente. Ela é a mãe do Vinícius. Vinícius tem quantos anos hoje, atualmente? Dia 20 agora completa 8 anos, que ele já está se achando um rapaz, e já está com 8. E Vinícius, eu descobri o autismo quando ele completou. Na verdade, desde novinho eu já tinha desconfiança, né, de que ele não era igual à minha filha, porque eu tenho uma filha de 24 anos. Uhum. Tive ela muito jovem, mas como mãe a gente observa as diferenças de um para o outro. E aí eu comecei a perceber a diferença dele, de não olhar quando a gente chamava, demorou muito a falar, já maiorzinho. E aí eu comecei a investigar e pesquisar no YouTube. E via algumas características, e comecei a ver nas brincadeiras, que era só empilhando ou só enfileirando, e até no sentar. Aconteceu uma vez que a gente estava num passeio, e aí ele queria que todo mundo ficasse sentado na mesma posição, encostado na cadeira. E eu falei, isso não é de uma criança tão pequenininha querer essa ordem de todo mundo. Ele queria tudo sempre na ordem dele. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube e fiquei naquela angústia de levar ao médico. Não levei no pediatra, não, mãe, é porque ele é pequenininho. Como sempre, os pediatras também não tem como diagnosticar só numa primeira consulta. E daí eu levei ele no médico particular, no neuro, e o neuro disse, olha mãe, fez alguns testes na sala e disse que não descartava. Aí a partir desse momento eu já disse, tenho certeza que meu filho é autista. Qual era o teu contato com o TEA antes de Vinícius? Tu já conhecia? Tu já tinha ouvido falar? Como era? No início eu não sabia de nada, foi mais no YouTube mesmo, pesquisando. E eu tinha uma amiga que tinha tido esse diagnóstico do filho, ela fazia pouco tempo. Mas como as crianças autistas são muito diferentes, não tinha nada a ver o meu Vinícius com o filho dela. Então eu acho, aí vem aquela coisa, às vezes eu achava que era, às vezes que não, que é uma dúvida que demora a passar muito, né? No meu caso demorou muito. E aí eu achava assim, eu acho que ele não é, aí sim. Mas aí no momento que eu levei ele nesse profissional, que ele falou que não descartava, meu coração de mãe disse não, é sim. E aí ficou quase 2 anos, no caso com 3 anos e meio foi que eu levei no SUS, e fui naquela expectativa na minha ida, achando que chegasse lá e ele dizer que era nível 1, que não era, que a gente na verdade quer escutar o não. E quando eu chego na sala, Vinícius, você já conhece um pouco dele, entrou bem avexadinho, e na hora que ele entrou, o médico disse, mãe, boa tarde, que foi uma tarde, e falou assim, Vinícius, autista, suporte 2, aí eu fiquei lá na porta assim, e minha reação foi chorar. Chorei muito, e me sentei na cadeira de frente ao médico, o neurologista, e comecei a chorar, e aí ele pegou nas minhas 2 mãos, e disse assim, oi mãe, por que você está chorando? Você conhece o jogador Messi? Aí eu, oh meu Deus, o que esse médico quer dizer, né? Aí falei, conheço na televisão. Ele disse, Messi foi uma criança, é um adulto autista. O que impede Messi a viver? Mas o choque é tão grande que na hora você não, parece que o seu mundo desaba ali. Aí ele me acalmou, eu parei de chorar e vim para casa, né, com aquele, como é que se diz? Com laudo. O laudo e vários encaminhamentos, para onde ir, né, com esses encaminhamentos. Fonoaudióloga, porque ele não falava, fisioterapia, que ele também tem a coordenação motora um pouquinho difícil, terapia, tudo, que eu não sabia nem do que se tratava na época. Então a gente vem com um turbilhão de coisas na mente, né, é bem complicado, assim, para a gente mãe, né. Ele tinha por volta de quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, quando ele disse. E nessa época, quando ele recebeu o diagnóstico, ele não falava nada. Com 2 aninhos, ele falou papai e água, e parou. E aí foi também uma parte da minha desconfiança, porque minha filha falava demais com 2 anos. E então, o que aconteceu? Eu
comecei a desconfiar, né, dessa parte dessa fala, e com 3 anos e meio ele parou tudo, não falava mais nada, só apontava. E aí, voltando ao diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, eu parei de trabalhar, eu já fui pedir demissão. Até eu falei na hora pro médico, fiquei tão apavorada que a primeira reação foi, vou pedir demissão. Ele disse, não, calma. Aí eu disse, não, eu vou pedir, vou me dedicar a ele agora. Até porque eu não sabia nem do que estava se tratando do que ele me entregou. Então, o que aconteceu? Eu já fui imediatamente, liguei para o meu trabalho. Ela, não, calma, eu chorando. Você não vai poder entregar o serviço agora, porque tudo tem que ter um processo. E aí, assim, enfim, no outro mês eu parei de trabalhar. Fiz um acordo com ela, saí do trabalho. Com 28 dias que eu parei de trabalhar, para minha surpresa e para minha alegria, que eu nunca vou esquecer, que está registrado no meu celular, ele começou a falar mamãe. Porque eu me acordava todo dia, 6 horas eu já estava no meu trabalho, porque eu trabalhava em um restaurante. Então, meu contato com ele era muito pouco. Então, quando eu parei de trabalhar, eu acordava de manhã, ficava com ele na cama, tirava ele do berço, ficava na minha cama, brincando. Então, aí, num dia desses, 28 dias após eu receber o diagnóstico de parar de trabalhar, ele começou a chamar a mamãe. Tinha tido uns dias antes bem assim, angustiante, porque veio aquela questão financeira, que eu ia parar de trabalhar, que eu sempre fui muito independente, sempre eu trabalhei. Então, veio um turbilhão de sentimento. Mas quando eu recebi essa bênção de manhã, dele me chamar de mamãe, que era meu sonho, agora eu conto sem chorar. Mas até outro dia eu contava chorando, porque foi uma emoção, assim, eu saber que aquilo ia acontecer, que ele ia falar, porque em certo momento tem hora que você desconfia, meu Deus, será que ele nunca vai falar? E aí, desse momento, eu tive certeza que eu não estava no caminho errado. Eu investigava, eu descobri e eu agora vou investir nele. Sem condições financeiras, mas investir, o que eu digo é me acordar de manhã, ó, vamos falar mamãe, vamos falar água. Quando ele apontava para as coisas, em direção a coisa assim, eu falava, o que é isso, mamãe? Ele não falava, mas eu ficava insistindo. Até agora, que você já conhece um pouquinho, já está falando bem muito, graças a Deus, né? Com 8 anos. Patrícia, quando veio o diagnóstico, eu sei que foi algo que, mesmo você desconfiando, mas é como você bem falou, que a gente sempre quer ouvir o não, né? Mas assim, em relação à aceitação, esse processo de aceitação, ele demorou ou você conseguiu, né, aceitar? Quando você foi vendo essas evoluções dele, você foi aceitando bem ou ainda demorou um pouco essa aceitação? Demorou um pouco. Não é questão de aceitar, é um pouco de dúvida, eu creio que é dúvida. A gente fica assim, meu Deus, quando ele vai bem, a gente fica, então não é não. Aí ele vai e regride com alguma coisa. Agora eu acho que é autista. Agora ele tem TDAH, porque eu também agora recebi o diagnóstico do TDAH. Até quando eu recebi, que faz pouco tempo, acho que faz 3 meses, eu ainda fico, será que é? Mas quando vem uns sinais, aí é quando a gente diz assim, não, realmente é. Mas demorou um pouco, demorou. Eu creio que é a partir da evolução deles que a gente vê que ele é uma criança que tem uma deficiência, que é uma deficiência, e que está evoluindo, mas que na verdade ele é sim. Então eu chorava muito, eu chorava escondido, até porque o meu esposo, quando eu falava para ele que ele tinha alguma coisa, pronto, lá vem tu. Ele não tem nada, e eu sempre dizendo, Fagner, falava para ele, né, ele tem alguma coisa diferente. E sempre ele dizia, não, é coisa da tua cabeça. E uma vez uma profissional, uma enfermeira técnica, ela falou para mim assim, olha, Patrícia, se você sente alguma coisa, investigue, porque a cobrança só é só da mãe. Infelizmente, é verdade. A gente se sente, parece que as pedras que tem de jogar só joga na gente. Então, eu dizia assim, o que tem de ser, eu vou investigar. Por quê? Porque depois vai sobrar para mim. Não, eu achava, né? Eu pensava dessa forma. Quando ele tiver maior e ele descobrir que é uma criança que tem alguma deficiência, minha mãe, por que você não me levou no médico? Porque ele vai ver na internet, ele vai descobrir as coisas. E aí eu me senti o sentimento de culpa, que é um sentimento que eu acho que a maioria das mães sente. A gente sente culpa o tempo todo. Por mais que a gente tenha algum conhecimento, conheça outras mães, converse com outros profissionais, mas a gente sempre tem aquele sentimentozinho de culpa. E eu creio que, eu digo assim, não é aceitação, é porque a gente
A gente tá ali para lutar. O mais que dói na mãe atípica, na mãe que tem uma pessoa com deficiência dentro da sua casa, o filho é a sociedade. Eu participo de encontros, eu vou para eventos, quando tem palestra, ainda sábado eu fui para uma palestra muito boa, ontem eu fui para uma também. E assim, para aprender com os profissionais que são capacitados, para pegar aquelas orientações. Eu digo às meninas que eu encontro depois que é assim, eu fico de orelha em pé, porque o que eles me dizem, não tudo, mas uma boa parte eu levo para dentro da minha casa, até para passar para o pai dele também, porque eu quero que ele evolua muito. Se Deus quiser, eu tenho muita fé em Jesus Cristo, que ele vai evoluir. O meu sonho e a minha esperança é que, eu acho que eu já até falei para você alguma vez, que eu quero que chegar o dia e dizer assim, mãe, hoje eu vou fichar a minha carteira, hoje eu quero trabalhar, hoje eu não quero depender de benefício, não. Eu tenho essa esperança dentro de mim. E o que eu tenho a dizer também para outras mães é isso, que nunca perca a esperança, que sempre pense dessa forma, que seu filho vai conseguir. Uma conversa com uma médica dele, quando ele era bem pequeno, que ela me falou, foi que ele ia demorar muito a falar. E eu falei para ela, não, ele não vai demorar. Foi tanto que ele não falava mamãe, ele vai demorar muito. E eu falei, ela é médica, mas eu sou a mãe dele. Ele não vai demorar, não. Minha mãe também já chegou para mim e falou, meu Deus, será que ele vai falar um dia? Vai sim, eu tenho certeza que ele vai falar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu nunca tive nenhuma dúvida. A minha esperança, a minha fé é que ele sempre vai evoluir, e ele está evoluindo. É que era justamente isso que eu ia frisar, né? Se você olhar ele quando ele teve o diagnóstico e hoje, você já consegue ver essa evolução. E a cada dia que passa, vai vindo essa evolução, mas a gente sabe que é um conjunto, né? É a mãe, é a família. Eu gosto de colocar como a família. É a família, é a parte médica, é a terapia, é a escola. E nesse contexto social, dessa inclusão, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta até hoje? Tem tantas. Eu acho que a pior é você esperar pelo SUS, uma delas, né? A segunda é a escola, porque fala muito de inclusão na escola, mas não é incluir, não. Falar de incluir é uma coisa, dizer que está incluindo é uma coisa, agora incluir é totalmente diferente. O Vinícius sempre estudou numa escolinha perto de casa, de bairro, particular. Mas aí eu vi que era bem melhor eu colocar ele numa escola maior. Ver aquele medo, por ele ter ainda dificuldade na fala, de se expressar, que ele não fala muito o que acontece, ele está começando a falar agora, assim, explicar o que aconteceu. Então, foi que eu pensei, mas eu vou arriscar, porque meu filho é para o mundo. Como é que eu vou querer que ele se desenvolva privando ele das coisas? É um desafio grande, porque eu sofri. O primeiro ano na escola dele, na rede pública, eu sofri muito. Ele não queria ficar, ele não conseguiu andar no ônibus que tem disponível da prefeitura. Eu tive que levar, mas foi batalha, muita guerra. Ele não se deu muito com a profissional de apoio. Esse ano é que, graças a Deus, ele está com um profissional de apoio muito bom. A professora também está dando suporte, mas mesmo assim é muito difícil. Minha rotina com ele é de ficar vindo para o centro todo dia, porque eu moro num bairro afastado, e fico no centro esperando dar o horário de pegar ele novamente para ir para casa, para depois voltar para as terapias. E assim, o desafio que eu falo é que as pessoas que são profissionais, a escola, a coordenação, direção, tudinho, mas eu acho assim que ainda falta muito preparo para chegar até uma criança autista, para chegar uma criança que tenha TDAH. Por quê? Porque, não, como a gente fala, acostumado a falar, não tem receita de bolo. O meu Vinícius é um, o fulaninho de fulano é outro, cada um tem um nome diferente, cada um age igual a gente. Eu digo que é diferente sendo diferente, não. É diferente igual a todo mundo. Porque Todos nós somos diferentes. somos diferentes, exatamente. Porque, assim, já chegou situação na escola, de eu ir a semana todinha. Quando eu chegava na porta da escola, ele hoje bateu. Ele hoje... Mas está acontecendo algo? Não, mãe, não está acontecendo nada. Eu falo, está acontecendo.
para ele bater. E isso aí vai machucando, vai ferindo. Tinha dia de eu chegar em casa da escola, eu colocar ele para assistir e ir lá para um quarto chorar. Porque imagina, você todo dia chegando num canto, às vezes quando ele chegando na porta da escola, era como se já fosse um monte de pedra. Olha, ele fez isso também às vezes na frente dele. Até eu conversei com uma profissional e ela me disse, ó, isso está muito errado, ela não pode falar. Isso machuca a gente, magoa muito. E chegou um ponto que eu falei, olha, agora eu vou tomar uma decisão de uma pessoa que quer o bem do filho. Cheguei na escola, fui querer uma reunião. Direção, coordenadora, professora, profissional de apoio. Eu quero que você, não estou querendo ensinar o trabalho de vocês, falei para elas. Mas eu quero que faça dessa forma, para ver se a gente consegue. Eu estou aqui para isso. A hora que vocês ligar, eu venho. Só que eu quero ajudar meu filho. E dessa forma não está sendo ajudado. Mas você quer que a gente faça o quê? Vamos tentar assim? Vamos tentar dessa forma, para ver se dá certo? Enfim, eu digo que não tem guarda, não. A gente tem que viver direto com a arma na mão, com espada e escudo para defender e tentar orientar aquelas pessoas que às vezes dizem que estão incluindo, né? Em relação a essa palavra inclusão, no seu ver, o que é inclusão? O que seria essa inclusão? Eu tive um exemplo essa semana na palestra que eu cheguei até a ficar pensando o que é inclusão realmente. É que a maioria das pessoas fala inclusão, mas inclusão tá eu e você aqui conversando. E Vinícius está... A gente somos duas crianças, um exemplo. Tá eu e você brincando aqui e Vinícius está aqui desse lado. Aí a gente só brinca nós duas. E Vinícius está aqui. Isso não é inclusão. Pode até levar o nome de inclusão, mas inclusão e não é incluir. Incluir a gente chamar ele para conversa, chamar ele para brincar. Inclusive na sala, uma vez eu falei, chame ele para as brincadeiras, chame ele para participar de uma leitura, porque o que eu escutei e é o que magoa a gente, e eu creio que não só sou eu, é muitas, as mães que estiverem assistindo, elas vão concordar comigo, é a gente ver que por ele não saber ler, por ele não saber se comportar, chama fulaninho e não chama... Cadê a inclusão? Inclusão é isso, você está nós duas conversando, incluir essa pessoa que está aqui do lado, se for uma brincadeira, incluir aquilo ali. Eu acho que inclusão é isso, mas tem muita gente que não sabe o que é inclusão ainda não. É porque talvez pense que a inclusão é só fazer a matrícula, né? Não. Aí não, já incluiu tá ele muito na longe. escola. Está muito longe a inclusão, eu acho que está muito longe. Por mais que a gente... eu digo que eu sou a mãe barraqueira, porque eu já fui para vários encontros, já fui para protesto na rua. Pode até não servir, mas eu já vi gente perguntar assim, esse cordão que você está no pescoço é de quê? É para quê? E eu chegar a explicar para aquela pessoa. Eu creio que hoje em dia, com Instagram, WhatsApp, Facebook, a As redes TV, sociais, né? a gente mostre mais, né? O que é o autismo, o que é uma criança com birra, uma criança com uma crise, por que ela está fazendo aquilo naquela hora, tentar ajudar. Porque se a gente não fizer dessa forma, só vai ficar sendo falado, né? A gente tem No que caso, mostrar. você acha que o que falta diante também da sociedade é o conhecimento, né? Muito falta de conhecimento. Por mais que a gente divulgue, mas ainda teria que ser mais divulgada. Um exemplo, uma vez eu estava no supermercado e a moça disse que Vinícius era preferencial. Eu falei, olha, existe preferencial e prioritário. Eu não sabia, eu aprendi depois de Vinícius. Ele é prioritário. Dependendo do estado que ele esteja se comportando num supermercado, na farmácia, em um banco, eu não me importo, eu passo ele na fila normal. Mas se ele estiver agitado, querendo chorar, que ele não tem paciência de esperar, e na maioria das vezes eu convenço, mas às vezes não dá certo, o que é que eu faço? Ele é prioritário. Aí ela olhou para mim e disse, prioritário. Eu digo, é prioritário. Não sabia que existia, eu disse, existe sim. Aí você entrou para trabalhar aqui, não lhe informaram, você trabalhando no caixa, então procure saber com a gerência daqui do supermercado que existe a diferença sim. Vinícius é uma criança que não é prioridade, não é prioritária, ela virou o rosto assim, quer dizer, uma profissional que ali eles deveriam ter passado para ela. Deveria ter passado, que se tivesse uma criança na fila chorando, gritando, empurrando, batendo na mãe, se jogando no chão, ali não seria prioridade, seria prioritário. Quer dizer, falta. Tem que investir nessa área, né? As empresas, o estabelecimento, que julga quem? Julga as pobres, as coitadas das mães que já vêm
levando um nome que diz assim, ó, a mãe de autista é toda doida. Não é doida, não, a gente está lutando por eles, né? Porque eles não sabem se defender. Quem tem que defender é quem pôs no mundo, né? A responsabilidade é pra gente. Patrícia, e diante, né, de todo esse contexto do diagnóstico, a gente falou dessa importância do conhecimento para a sociedade, mas e para a família, né? Para o pai, para a irmã, para avós, como é que é passar por isso, né? Todos os dias. Você também tem dificuldade, eles realmente vão também atrás de em busca de conhecimento, ou só é você que consegue passar essas informações? É, família é complicado. Até por, eu falo assim, eles não têm culpa. Mas o pai logo no começo dizia que não era. Quando eu recebi o diagnóstico, ele falou que ele não vai mudar em nada não, mas mudou muito. Mudou porque eu que fico o tempo todo tentando passar para ele que não é dessa forma que tem que ser, que ele não é igual às outras crianças. E a família, no geral, é assim, eu não tenho família aqui. Eu sou de outra cidade, eu sou de Gravatá. Faz 12 anos que eu moro aqui em Caruaru, então eu não tenho apoio de ninguém. Quando eu recebi, minha filha morava comigo, mas aí logo depois ela engravidou e foi viver a vida dela, morar na casa dela em outra cidade. Então, a rede de apoio que eu tinha era ela. Até ela que me ajudou bastante. No início, que eu só desconfiava. Ela dizia assim, mãe, eu acho que o Vinícius é autista. Mãe, eu acho que é. E depois ela foi embora, eu de que fiquei abandonada, porque meu esposo, a maioria, né, sai para trabalhar, só chega à noite. Quando chega à noite já é hora de quê? Colocar para dormir. É meia hora, 40 minutos. E a gente, mãe, não. É da hora que acorda até a hora que vai dormir, quando dorme, né? Porque tem uns que nem dormem. O meu dorme muito bem, mas tem uns que não dormem. E minha família em si, é um pouquinho complicado, porque não tem conhecimento. Na família até agora não teve o diagnóstico a não ser o de Vinícius. Vinícius é o primeiro homem, porque é minha mãe, 3 filhas e 3 netas, que agora aumentou, são 4 netas. Então, Vinícius foi o queridinho quando veio. Então, quando eu falava que Vinícius tinha, não, é porque ele é o fofinho, o queridinho. Então, quando eu comecei a falar, eu escutei coisas que é tão complicado. Às vezes a pessoa pensa que está querendo ajudar a gente e às vezes não está. É uma coisa que eu sempre digo. Por isso que eu gosto de participar dessas coisas, para levar para a minha família. E às vezes eu nem levo. Porque já aconteceu uma vez, uma pessoa da minha família, que eu não vou citar o nome, chegou para mim e falou assim, eu vi na televisão um rapaz com síndrome de Down que casou, Vinícius nunca vai casar. Isso aí assim, é um baque, magoa, mas eu vi que essa pessoa já é uma pessoa bem de idade da minha família, ela não tem culpa do que está Não foi falando. maldade, né? Falta de conhecimento, né? Então, eu digo que quando é próximo é mais fácil, mas quando é em outra cidade, não convive com o Vinícius, é mais difícil. Uma coisa é você viver o dia a dia, como a profissional que fica com ele, como a escola, como os vizinhos. Tem vizinho meu que já conhece o Vinícius mais do que a minha família, porque conhece da rua. Um exemplo é que uma pessoa da minha rua, através de Vinícius, disse, eu acho que meu sobrinho é autista. Eu acho que meu sobrinho tem De alguma coisa. observá-lo, né? Observar Vinícius. Onde a minha família não tem esse contato, porque eu passo o tempo para ver eles. Eu queria ter um apoio, porque realmente tem dia que a gente queria se jogar no canto, eu queria deixar ele com alguém, eu queria me livrar um pouquinho do cansaço, do estresse de chama mãe, 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 mãe. Porque tem hora que chama tanto que quando não falava eu achava ruim. Agora... Agora, mamãe, 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 às vezes eu imito ele. E ele, tá bom, eu falo, olha como é. Enfim, né, quando é próximo, a família é mais fácil, mas quando é longe é mais difícil para a gente passar. E só quem corre atrás, na verdade, sou eu. Você falou, né, do futuro, que você tem fé e crer que ele, né, vai evoluir cada vez mais. Mas assim, qual o futuro que você deseja para ele? Eu já senti também que o casamento é um desejo, né? Porque você lá no começo falou assim, que cria um filho para o mundo. Então, assim, como é que você vê se criar Vinícius para o mundo? Dentro hoje das dificuldades dele. Né? Eu penso realmente nisso. E ele trabalhar, ele ter sua... Até porque ele ama dinheiro, nunca vi gostar tanto de dinheiro.
tudo dele é dólares, é R$ 1.000, é milhões de reais, ele só fala dessa forma. E aí o que eu quero é isso, que ele se realmente estude, até eu fico falando para ele, Vinícius, eu já percebi que ele não gosta de letra, ele gosta de números. Então eu falo, vamos estudar, porque o que eu quero é isso no futuro. Eu não quero que ele fique dependendo de mim. A maioria das mães, eu creio que, acho que 90% ou 100%, a gente pensa o quê? Em deixar eles. E eu não quero deixar ele só no mundo, eu quero deixar ele uma pessoa que ele tenha uma vida financeira, eu quero deixar ele que já tenha uma esposa, uma namorada, uma pessoa para cuidar dele. Não é que ele vá depender daquela pessoa, mas que não esteja sozinho, porque eu acho que igual a mãe nunca Que vai ele possa existir. construir, né? Construir. O meu sonho e o que eu falo é isso. E agora, em junho, eu fui com ele no centro para dar uma voltinha no parque, na festa, e eu encontrei um rapaz. Não posso citar o nome, mas aí conheci ele, autista, um amor de pessoa, ama tirar foto, e se ele assistir, ele vai saber quem é, e grudado na mãe. E quando eu encontrei ele lá na festa com a namorada, a coisa mais linda, a namorada de mão dada, eu olhei assim, chega, me ver aquele sentimento de satisfação de ver ele, o filho dela com a namorada, sem a mãe, estava com abafador, até uma pessoa disse assim, acho que aquele rapaz é autista. Eu disse, sim, eu conheço ele, é autista. E ele estava com a namorada, sem a mãe dele. Aí eu olhei pro meu assim, tu vai arrumar uma namorada, vai deixar a mamãe? Ele respondeu, sim, foi a filha de uma mãe, dessa forma. Então, é isso que a gente quer. Ele não evoluiu, ele não tá com a namorada. Tira as fotos dele, umas fotos perfeitas que faz. Então, é isso que eu sonho para o meu também, se Deus quiser. Ver o foco dele e trabalhar naquilo ali, né? Eu acho que vai se fabricar carro, porque eu nunca vi gostar tanto de carro também. Ele gosta de carro e de números, né? Carro Que e ele é números. mais... E agora está na fase dos Legos, falando sozinho e montando os Legos. Mas essa semana ele montou um carro tanque com Legos que eu fiquei, como é que ele fez uma coisa daquela? Num segundo assim, Ele começou no desenho, né? Primeiro, tu lembra que ele que ele desenhou pede, pronto. o tanque, o Pronto, carro-tanque. aquele tanque. Aí depois Agora tá na... a montagem dos Legos em si. Ele passa um tempão concentrado lá, montando os Legos. Ele montou o carro, então você vai ter que estudar para fabricar carro para a gente, né? Na família, você falou que Vinícius foi o primeiro contato que você teve. Após Vinícius, você teve outros contatos com crianças atípicas? Por incrível que pareça, tivemos uma surpresa, né? Minha filha engravidou de gêmeos e teve dois. Um nasceu, faleceu, e o outro está com 4 anos. E eu vi alguns sinais nele. E por ele ser uma criança de 7 meses, eu falava para ela, né? Raquel, tu não acha que Vinícius tem alguma coisa? Eu acho que Vitinho, que é como a gente chama ele, tem alguma coisa. E veja como é a situação da aceitação. Ela me apoiou, ela me ajudou muito. Ela ficava percebendo as coisas no meu filho, no irmão dela, que eu sei que ela ama muito. Mas no dela, ela falava para mim, não, manhã, a senhora esqueceu que ele nasceu de 7 meses. Na cabeça dela, ela foi botando que ele nasceu de 7 meses, então os atrasos eram por conta... Considerados normais, né? Normais. Até a pediatra falou para ela que eram normais. E o que eu quero dizer é que, para a gente ver como é difícil para a mãe, né? Eu sei que é muito difícil para ela também. Eu sentia que era, às vezes eu tentava até chegar a ela para falar dessa forma e evitava. Mas aí eu fui vendo os sinais no Vitor, totalmente diferente do Vinícius, é o que eu cheguei a falar. Não tem receita de bolo. Vitor, por ser de 7 meses, falou muito mais rápido, se desenvolveu também ao andar, diferente do Vinícius, que nasceu do tempo certinho. Então, aí eu sempre ficava. Aí, quando eu via que ela, um pouquinho, ela não queria aceitar, eu voltava atrás. E aí veio a vontade dela, né, de levar ele a um pediatra. O pediatra falou que não, se leva um neuro. E eu consegui marcar um neuro aqui para ela. E na hora que ela entrou na sala, o neuro disse que não descartava. E eu fui com ela, não entrei, fiquei do lado de fora. Quando ela saiu, ela disse, mãe, o médico disse que não descarta, mas pediu uns exames e aí após a gente veio. Na volta, deu realmente o diagnóstico, que veio o Vitor, que é totalmente diferente de Vinícius. Vitor, eu costumo dizer que é uma luz na nossa vida.
totalmente diferente do Vinícius, totalmente diferente dos autistas que eu conheço. Quais foram os sinais que você identificou nele? De Vitor foi não dormir, ele tem muita dificuldade de dormir, ele não brinca com o carrinho igual as outras crianças, ele só brinca com a rodinha do carro para cima, só fazendo isso com a rodinha do carro. Ele não pega o carro igual a outra criança no chão, ele só procura uma superfície, a mesa, se ele chegar aqui ele procura essa mesa e fica só naquele, e não tem como o carro fazer curva, não, é só uma posição só. E questão de olhar, eu chamava Vitinho, olha a vovó, Vitor, Vitinho, Vitor, e ele não olha. Como o Vinícius não olhava, o Vinícius evoluiu, já olha. E ele não olha ainda, né? Ele está com 4 aninhos e não olha. Então, assim, é realmente a receita de bolo, não tem. Eu percebia também, ele com 2 aninhos, ele não falava o alfabeto todo, sem nunca ter ido na escola. Então, eu falava para ela, Raca, tu não assiste? Pronto, manhã. Para você ver que não existe receita de bolo. Então, o que eu quero dizer para outras mães que tenham filho nessa fase, que está começando a falar, que está começando a andar, a brincar, observar. A importância da gente observar os detalhes. Quando a gente trabalha, realmente é mais difícil. Mas se não trabalha, observar o jeitinho que eles brincam. Porque às vezes pode parecer tão simples a brincadeira, mas o meu mesmo não queria que empilhasse, eu só queria empilhar, não queria que desmanchasse. O Vitor, ele só quer os carros enfileirados também, só quer brincar com a rodinha do carro. Pode ser um sinalzinho bem simples, mas é bom a gente investigar. E quanto mais precoce, melhor a evolução do tratamento, né? Eu acho que se a mãe, que é quem tem mais contato, perceber alguma coisa, é um recado que eu deixo para elas, é correr atrás. Vamos investigar, vamos ver. Se não for, tudo bem, mas se for, correr atrás, porque quanto antes, melhor, né? E em relação aos tratamentos, né, de Vinícius hoje, atualmente, com as terapias que ele está tendo, como é que você está vendo esse desenvolvimento dele? Ele estava sem terapia nenhuma. A gente fica na lista de espera aqui no SUS, é uma lista que nunca tem fim, porque cada vez cresce mais. E aí, eu fui no Ministério Público, ele foi, acho que 2 vezes ou 3, 8 sessões, e volta para a lista de espera. E aí ele conhecia aqui o ITEAC, que eu só tenho a agradecer. A partir do momento que ele entrou aqui, eu já percebi uma diferença, eu acho que 15 dias depois, quando ele, na terapia coletiva, ele não aceitava o não. Esperar, perder, e com a terapia ele já começou a aceitar, começou a ter paciência um pouco de esperar. Então está sendo, né, uma maravilha. A terapia, que eu digo, está fazendo um milagre. Até na escola eles já perceberam, porque o que ele está levando daqui para a escola. E o perder, né? Porque eu brinco muito com ele, aí dessa vez ele perdeu, ele disse, tá bom, entendi. Então ele já está começando a entender que o perder também faz parte, ele tem essa dificuldade, ele só queria também ganhar. Em ganhar. Infelizmente, as terapias que duram 8 sessões, eu acho que é só um paliativo, é só para dizer que tem. Mas uma que é contínua, toda semana, toda terça-feira, que ele está aqui toda terça, toda quinta, está fazendo judô, isso ajuda muito. Ele, até no judô, porque tem aquele momento, só pode beber água a tal hora. Quiser ir no banheiro, tem que pedir. Isso tudo ajuda muito. Então, é muito importante aqui o acompanhamento dele no ITEAC. Eu espero que ele saia daqui bem e diga assim, dê a vaga para outro que não esteja precisando mais. Eu só tenho a agradecer a vocês, ao ITEAC, de coração, a todos os profissionais, porque eu vejo que é um tratamento com carinho tão grande. Até eu vejo que alguma das profissionais que estão aqui porque eu fico olhando porque eu fico grata. Eu quero ver o jeito que elas tratam e a gente percebe. E ele também sabe. Ele sabe na hora que a profissional está dando uma bronca para obedecer, para fazer certinho, mas ele tem aquele maior carinho, né? Tanto que quando a gente está se arrumando, que eu boto a blusa daqui do ITEAG, a gente vai para lá, mamãe, onde tem a mãozinha, que é essa mão, eu digo, a gente vai para lá. Então, eu vejo que é um lugar que ele ama vir. Então, eu quero deixar um recado para vocês. De coração, eu peço a Deus, boto nas minhas orações, todos os profissionais daqui, que a gente tenha um desenvolvimento, não só dele, mas das outras crianças, maravilhoso, como já está sendo, né? E nós recebemos, né, as orações e também
esse carinho, porque tudo que a gente faz, você sabe que é com amor, mas se não fosse também vocês, se não existisse a contrapartida, né, de acreditar, de juntar, de fazer o que a gente também pede para ser feito em casa, né? Então, a gente não ia conseguir. Então, é uma equipe, é como a gente fala, é as mãos dadas, né? Juntos, todos nós somos mais fortes. Então, eu agradeço a sua presença, né? Trazer essas suas experiências para as pessoas que estão em casa. Saber que não é fácil, Não, é né? difícil. Mas saber também que vocês não estão só, né? Estamos aqui para isso, para nos ajudarmos. Eu acho que nós, como seres humanos, viemos para isso, para servir. Há aqueles que não acreditam nisso e não têm isso como vida. Mas eu, né, Também como acredito. cristã, eu acredito nisso, que estamos aqui, todos nós, para servir um ao outro. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um como pode, né? Mas quando a gente tem essa convicção da vida, de que estamos aqui para ajudar um ao outro, eu acho que o mundo se torna um mundo melhor, a Com cidadania certeza. se torna uma cidadania melhor, a sociedade se torna uma sociedade melhor, a família, que é tão importante, que é como base, se torna algo melhor. Então, muito obrigado, ITEAG, está de portas abertas para vocês sabem disso. Eu que E agradeço. agradecer, só gratidão, viu? E que Deus esteja sempre no controle, Ele tá, né, com de certeza. tudo, para que realmente o Vinícius ele consiga sair daqui, como você falou, mais independente, conseguindo, né, Tenho ter fé. essa independência dentro dessa inclusão social. Tenho fé, sim. Eu agradeço muito. Eu sei que onde tem Deus tem tudo. E a palavra amor é Deus. E eu falo isso até para ele. Eu falo, olha, Deus está cuidando de você. Você sabe fazer as coisas porque Deus está do seu lado. Eu digo, tá bom. Quando eu peço para ele falar com Deus, ele diz. E eu peço também, ó, peça pela tia. Então, o que eu quero deixar é para as mães que estão em casa, que não desistam dos filhos de vocês. Que assim, ele não conseguiu hoje, ele vai conseguir amanhã. E ao ITEA, que eu quero dizer que Deus vai abençoar cada vez mais esse espaço. Tenho certeza disso. Amém. Os profissionais, todos que passam por aqui, tanto os profissionais como também os pacientes, né? Eu já sinto isso e levo para minha casa. De coração, muito obrigada. Gratidão, viu?